Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. O Senhor está convocando todos os cristãos a participar da Santa Missa. É bonito que antigamente nós víamos os sinos tocando. Hoje, nas cidades grandes é difícil ouvir, mas na cidade do interior ainda se ouve o sino tocar. E quando o sino toca, ele está convocando, é Deus, é a voz de Deus que está dizendo: "Vem participar da Santa Missa." Você já foi para a Santa Missa? Se você não foi, se organize e vá. É preciso que o pai, a mãe, o esposo, a esposa convoque os seus filhos, chama os seus filhos, incentiva os seus filhos pais para irem participar. É bonito quando nós sacerdotes estamos lá e vemos aquele o pai, a mãe, os filhos chegando e vão ali sentando, rezam, se preparam para participar do sacrifício da Santa Missa. Hoje é domingo, é dia do Senhor. E vocês estão vendo aí esse evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 33. Esse fato, logo após a multiplicação dos pães, Jesus pede para os discípulos atravessarem o mar, enquanto ele vai despedindo aquela multidão. Jesus se retira, depois vai rezar. Enquanto Jesus está lá rezando, os apóstolos estão ali na barca e os ventos contrários começam a agitar a barca com os apóstolos ali. E de repente Jesus vem e eles já estavam todos agitados com medo por causa da agitação da água. E quando eles veem Jesus andando sobre as águas, aí eles acham até que é um fantasma. E Jesus diz: "Coragem,
sou eu, não tenhas medo. E tudo volta ao normal. Pedro pede para andar sobre as águas também. Ele vai quando sente o vento, ele começa a vacilar. Jesus o segura porque ele grita: Senhor, salva-me. E aí Jesus dá essa repreensão. Homem de pouca fé, de fé fraca, porque duvidaste. E depois nós vemos ali os apóstolos em adoração, adorando nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é chamada a adorá-lo. A igreja sem Cristo é uma igreja com tendência a afundar. Os ventos contrários que estão aí, e precisamos entender, meus irmãos, que esses ventos contrários é a ação do demônio, porque o demônio quer destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, embora ele jamais conseguirá fazer isso, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Mas a igreja sem Jesus é uma igreja que vai afundar. Mas repito, ela não vai afundar. Mas, quando eu falo assim, a igreja que vai afundar, que vai destruir, são as pessoas. As pessoas que, batizadas, que não querem ter Jesus como centro, elas irão afundar. Elas irão se destruir. E aqui está uma preocupação que eu tenho. Cada vez mais eu percebo uma movimentação por parte de membros da igreja, de grupos da igreja, onde eles entraram numa linha materialista e que Jesus é usado como apenas um fato histórico, se usa Jesus apenas pelo lado humano e vai se falando de revolução e quando encontram pessoas que rezam, chamam de alienados, porque o que querem é revolução, é mudança. Já se ouve por parte de grupos desses na igreja dizendo que não se pode ter missa mais, que o importante é que os leigos dominem, é os leigos que têm que fazer. As celebrações dominicais, elas têm que ser feitas não pelo sacerdote. Então isso é o quê? É banir o sacrifício da missa. Imagina você banir o sacrifício da missa para que os leigos façam celebrações. Isso é tirar Jesus do centro, é tirar o sacerdócio do centro. É essa igreja que está sendo agitada pela ação do mal, porque Jesus não é mais o centro, e Jesus precisa ser o centro, porque a nossa vida é voltada para nosso Senhor Jesus Cristo, e já se fala de o incentivo ao sacerdócio da mulher, e vai se falando de questões meramente humanas. Fala-se de patriarcado, patriarcalismo, que a igreja é patriarcal, que o evangelho e a Sagrada Escritura é patriarcal, e não sei o quê. E, meus irmãos, aonde nós vamos? E isso às vezes gera em mim um medo, uma preocupação, porque o que está em jogo aqui é a própria salvação das almas.
Como é que nós iremos nos salvar sem termos nosso Senhor? E os apóstolos adoraram nosso Senhor, porque eles reconheceram que eles estavam diante de Deus. Se tira Deus do centro, o homem entra e eles acabam se tornando deuses. E aí o orgulho toma conta, a soberba toma conta. Jesus é Deus. Nós somos convidados a adorar o Senhor. O sacerdócio foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Mas na carta aos Hebreus se deixa bem claro, o sacerdote, ele é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos sacrifícios de toda a humanidade. Então, se há uma negação do sacerdócio, há em seguida uma negação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que seria de nós, ou o que será de nós, sem o sacrifício da Santa Missa, sem o sacerdócio? Essa história dos leigos querendo ocupar aquilo que é próprio do sacerdote. Quem oferece sacrifício é o padre, é o sacerdote, devidamente ordenado pela igreja. A Igreja Católica não pode ser uma igreja onde os leigos é que conduzem. Quem conduz a igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, pelas pessoas do sacerdote. Aí se fala de clericalismo e não sei o quê. Isso é uma ação do mal. Isso é uma ação do demônio. O que o demônio quer é justamente isso. Uma igreja sem Cristo. Uma igreja sem sacerdote. Uma igreja sem Santa Missa. Felizmente, eu tenho que dizer, foi isso que Martim Lutero fez. Destituiu o sacerdócio, destituindo o sacerdócio, ele destituiu o sacrifício da Santa Missa. Como a igreja vai caminhar sem a Santa Missa, sem o sacerdócio de Cristo? Como que a igreja vai caminhar? Como que os leigos vão caminhar sem o sacerdote, eu repito, sem o sacrifício da Santa Missa? E nós vemos essas reuniões onde se fala, é questionamento daqui, questionamento de lá, reduzir a Santa Missa a um encontro fraterno, aonde as pessoas se reúnem para quê? Para partir o pão. Então não há consagração, porque se não houver sacerdote, não haverá consagração. Então uma partilha de pão, uma comunhão fraterna, e se reúnem apenas para ver como é que eles vão, através da revolução, destruir a burguesia, para que os pobres possam dominar tudo, e aí manipulam a palavra de Deus. Onde nós vamos, isso causa um certo medo, uma certa preocupação. Mas graças a Deus, Jesus está dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo. A nossa igreja é conduzida por Deus, por Jesus. Jesus não no aspecto de um grande revolucionário. Jesus é Deus. Ele é Senhor. Ele veio do céu.
Nós somos chamados a adorá-lo. Quem conduz a igreja de Cristo é Cristo. Vou repetir. Quem conduz a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus o Senhor. O demônio não irá conseguir, mas a luta é muito grande. E nós, enquanto católicos, diante desta situação que nós vivemos hoje, nós temos que gritar e dizer: Senhor, salva-me. Senhor, salva a tua igreja. Senhor, não permita que nós nos percamos. E ao mesmo tempo que eu falo que nós devemos pedir, eu sei que a ação do demônio não vai prevalecer. Esses grupos desaparecerão no seu devido tempo. A igreja está sendo provada e muito provada. Esses grupos desaparecerão no devido tempo, como muitas heresias que surgiram no passado e pareciam que elas estavam crescendo ao ponto de querer destruir a igreja de Cristo, mas no momento certo Deus interviu. Mas o momento agora é de rezar e pedir a Deus que esses grupos desapareçam, porque esses grupos não têm Jesus como Senhor. Eles têm Jesus como um revolucionário. A grande revolução que Jesus veio causar foi essa: destruir a ação do diabo, destruir o pecado e destruir a morte e nos salvar e levar para o céu. Aí se percebe que esses grupos, eles nem acreditam na eternidade, não acreditam na eternidade. Eles querem um mundo aqui. Vocês veem que até os cânticos deles não se fala de Deus, não se fala de Jesus. Se fala de um mundo novo, de uma sociedade justa, de uma sociedade mais fraterna. Mas em nenhum momento nós vemos falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se fala de pecado, porque não acreditam no pecado. É assim, a igreja, quando ela não tem Jesus como centro, os ventos contrários, ou seja, a ação do mal, ela se torna maior. Mas é preciso que nosso Senhor seja o centro. E por isso nós precisamos pedir: Senhor, salva-nos. E adoremos o Senhor. Esses grupos, na verdade, eles não têm momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando eles se reúnem, eles não se reúnem para adorar nosso Senhor. As celebrações acabam sendo profanação da Eucaristia. Até que tem missa, mas a missa não é entendida como sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles falam que é um momento fraterno, é um momento de partilha. Não é um momento de sacrifício, de renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer isto em memória de mim. A Eucaristia, eu não sei nem o que é que eles pensam quando veem a Eucaristia. Não há zelo, não há amor. Mas nós somos da igreja onde Jesus é adorado. Nós somos da igreja e pertencemos à igreja onde se fala de sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que foi entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, tomou o cálice e disse: isto é meu corpo. Pegou o cálice: isto é meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Fazei o que? O sacrifício. É isso que Jesus fala.
não um momento fraterno, sem devoção nenhuma. Sabe lá se creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me fortalece é Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo. O que me fortalece é: as portas do inferno não vão prevalecer. Contra a minha igreja não vão prevalecer. Eu creio nisso, mas sei também que muitos irão perecer justamente por viverem a falta de fé. Professemos, meus irmãos, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e adoremos o Senhor como os apóstolos adoraram, reconhecendo que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada, ela que é a mãe da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.